Programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Mães de usuários deixam seus depoimentos sobre preconceito e necessidade de inclusão social. Karine, bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes do Atualidades, também aos internautas que nos acompanham pelo Facebook. Começa hoje, então, dia 21 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ainda aliada à campanha do Agosto Laranja, que trabalha a prevenção de deficiências. A programação desta Semana Nacional segue, então, até o dia 28, na próxima sexta-feira. E neste ano, o tema proposto é Protagonismo Empodera e concretiza a inclusão social. E a gente traz, então, essa reportagem de hoje, trazendo depoimentos de mães de alunos da APAE Marisol, e também com a coordenadora da APAE, a Adriane Polazzo, e ainda com a presidente, a Renata Donhauser, falando sobre esta programação e também sobre esse tema proposto pela Semana Nacional. E a nossa reportagem começa, então, com a Adriana Polazzo, que é a coordenadora pedagógica da APAE Marisol, que fala um pouquinho sobre este tema e destaca a importância das famílias e também das instituições na vida dessas pessoas com deficiência. Esse tema desse ano, ele traz a importância da participação das famílias em todos os processos da vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O quanto a família é importante, né? O quanto a família é protagonista na buscar o acesso aos direitos dos seus filhos. Além das famílias também, as APAEs, as associações, as organizações, e aqui no nosso caso, a APAE de Maravilha, ela foi protagonista também no atendimento às pessoas com deficiência, porque há 35 anos atrás, um grupo de pais, né, e amigos foram em busca de fundar a APAE Maravilha, porque eles precisavam de um espaço, de um local onde os seus filhos recebessem o atendimento de acordo com suas necessidades, porque eles não estavam contentes, né, com o atendimento que estavam recebendo, ou nem estavam alguns recebendo atendimento, né? Então foi fundada a APAE. Então esse tema esse ano traz todo esse contexto ao movimento apaiano, da importância das APAEs, né, da importância das famílias na participação em todos os processos da vida da pessoa, né? E também ele propõe às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que é o público prioritário das APAEs, a ocuparem o seu lugar de sujeitos de direitos e deveres. A presidente da APAE Marisol e também mãe de uma criança com síndrome de Down, Renata Donhauser, destaca que este debate proposto é fundamental para a evolução da sociedade. O debate é uma forma de trazer o assunto em pauta e mostrar à sociedade a importância da inclusão social, bem como o combate ao preconceito e discriminação das pessoas com deficiência, que muitas vezes inicia dentro da própria família, por falta de conhecimento ou por um preconceito formado de algo que não se busca informação. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla vem para dar voz à pessoa com deficiência, para que esses jamais sejam deixados de lado. Vem lembrar a todos a importância da inclusão, de se incluir sem excluir. Renata conta ainda sobre a sua experiência como mãe do pequeno Arthur, que foi diagnosticado com síndrome de Down. Essa evolução e aceitação, ela deve começar dentro de cada família dessas pessoas, pois a família ela precisa aceitar, amar, apoiar e estimular para poder empoderar a pessoa com deficiência para a sociedade. Para nós cobrar da sociedade, temos que ter aceitação por completo. Eu sou mãe de um menino de 4 anos, cuja deficiência é síndrome de Down. Eu chorei muito, por muitas horas após ser comunicada da deficiência do meu filho. Após esse choro necessário para minha aceitação, tudo ficou mais fácil, pois eu estava pronta para assumir o papel de mãe de uma criança especial, e estava pronta para ser mãe do Arthur. O apoio das nossas famílias foi de extrema importância para a nossa aceitação. As famílias têm um papel fundamental na vida dos pais e principalmente na vida da pessoa com deficiência.
Hoje, como mãe, eu sinto a necessidade de falar para outras mães de pessoa com deficiência que não tenham medo de expor a todos sobre a condição do seu filho. Nós precisamos nos orgulhar de fazer o melhor por eles. Uma grande evolução que precisa existir ainda na sociedade para a inclusão dos nossos filhos é com o ensino regular que eles frequentam. Hoje o meu filho frequenta o ensino regular infantil e devido à pandemia que a gente vive, as atividades elas são enviadas de forma remota. Então a gente começou a se dar conta de que essas atividades elas não vêm adaptadas para que o meu filho consiga acompanhar o que os colegas estão fazendo, por conta da baixa compreensão que ele tem. Para nós é um pouco complicado cobrar que uma criança que fala o número 1, mas não compreende o significado desse número, faça atividades envolvendo vários outros números. Para uma criança que brinca com várias cores, mas não tem a compreensão de cada uma delas, faça atividades que envolvam mais de uma ou duas cores. Eu acredito que a educação, bem como a sociedade, tem muito para evoluir, pois rotular uma pessoa com deficiência de coitado, às vezes é muito mais fácil que estimular e dar autonomia ao mesmo. Eu desejo um mundo com menos preconceito e muito mais informação. A coordenadora pedagógica Adriana Polazzo também é mãe de uma aluna e reforça que o preconceito ainda é muito forte na sociedade e muitas vezes sim também dentro da própria família. Eu, como mãe e como profissional, mãe de uma adolescente de 17 anos, ao longo desses 17 anos já enfrentei muitas dificuldades, muito preconceito. E como mãe também, a questão da dificuldade da gente aceitar não só a questão da deficiência da minha filha, mas de aceitar o preconceito da sociedade. Eu acredito que seja uma das piores situações, você lidar com o preconceito, muitas vezes até dentro da própria família, o preconceito da sociedade em relação ao teu filho. Isso é algo que machuca, que dói muito, né? Porque a minha filha, ela tem uma deficiência, mas ela não é uma incapaz de poder fazer alguma atividade, ela precisa de uma forma diferente de ensinagem, porque ela aprende, mas ela aprende de uma forma diferente, num ritmo diferente, e ela é capaz. Mas a gente precisa oportunizar esse acesso ao conhecimento para ela, a gente precisa ter paciência e tolerância. Sei que isso é algo, e eu digo como mãe, muitas vezes não é algo fácil, né? Porque muitas vezes no teu dia a dia, na correria do teu trabalho, ter essa paciência, mas ela é de suma importância. E é acreditar que seu filho é capaz de fazer, né? A gente jamais pode deixar de acreditar nos nossos filhos, independente da deficiência que eles têm. Eles compreendem muita coisa que acontece ao nosso redor, eles sentem quando as coisas não estão bem e quando a gente não está bem, eles sentem quando as pessoas não gostam deles, quando as pessoas têm preconceito, e eles reagem de uma forma diferente nesses momentos, né? Então, assim, nós temos muito que aprender ainda, muito a fazer ainda dentro das famílias, na sociedade, para receber os nossos filhos. E a questão da inclusão, ela é um assunto já debatido há tantos anos, mas a gente tem tanto para fazer ainda, porque a gente precisa mudar muito a nossa cultura sobre o diferente, porque a gente tem uma questão cultural que está incutida na nossa genética, eu acho, dessa questão de não acreditar no que é diferente, de ter preconceito em relação ao que é diferente. Tem que ser tudo padronizado, a sociedade tem que ter um padrão e nós temos que seguir aquele, ninguém pode mudar, e quem muda, quem é diferente, não é bem aceito, né? Então, assim,
Nós precisamos mudar isso. E os nossos filhos, eles não precisam de piedade. Eles não querem piedade, eles querem oportunidade. Eles querem ser aceitos do jeito que eles são. Então, assim, a minha dica, principalmente aos professores, aos profissionais, aceitem os seus alunos do jeito que eles são. Cada um tem um jeito de ser, um jeito de aprender. E nós precisamos nos conscientizar disso e fazer a diferença na vida de cada um. É tarefa fácil? Não, não é. Mas nós, como profissionais, como pais, estamos aqui para fazer a diferença. E nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar que essas pessoas são capazes e dar a devida oportunidade a elas, aceitando elas do jeito que elas são. Meu nome é Cleonice, eu sou mãe do Pedro e do Nicolas, que são 2 gêmeos autistas de 6 anos. E a gente encontra bastante dificuldade ainda eu acho que tem bastante preconceito. Apesar do autismo ser bastante divulgado aqui em Maravilha, né? Tem a Andréia, tem as Mães Azul que divulga bastante, mas ainda quando a gente sai, a gente vê os olhares, né? Os comentários. Pessoa que não conhece. Quem conhece já não. Eu acho que quem conhece a gente já sabe bem, trata super bem, mas ainda existe preconceito. E o atendimento da PAI, meu Deus, para nós pais, a gente só tem a agradecer. Desde que eles começaram a ir na PAI, às vezes a gente lembra no tempo que eles começaram e no tempo de hoje. A diferença que tem, o quanto eles evoluíram, e só agradecer. E a forma que elas trabalham com eles não é só o emprego, o trabalho delas. Elas têm um amor, um carinho muito grande com os filhos da gente. A gente vê quando... E eles também agora... Aí eu sempre, todos os dias, eles dizem para mim: mãe, tô com saudade da PAI. Quando esse corona vai embora? É porque eles são bem recebidos e com amor. Estes são depoimentos que, infelizmente, reforçam que ainda temos uma grande barreira na sociedade, enfrentada pelas famílias e principalmente pelas pessoas que são portadoras de alguma deficiência. Sobre a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a PAI Marisol precisou adaptar algumas atividades neste ano devido à pandemia, conforme explica Adriana Polazzo. Para esse ano, como a gente está nesse momento de pandemia, a gente teve que fazer algumas atividades referentes ao Agosto Laranja, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, diferentes. Mas todas são importantes, né? E quem sabe a gente até consiga atingir uma conscientização maior com essas atividades diferentes que a gente propôs para esse mês. Então, a gente tem como objetivos, né? A gente teve como cronograma várias atividades. Algumas até já foram realizadas, que a gente fez postagens na mídia sobre prevenção de deficiência, sobre os marcos de desenvolvimento. Então, semanalmente a gente está fazendo postagem no Facebook da PAI. Postagens também a gente vai estar fazendo agora no decorrer da semana, do dia 21 a 28, sobre a deficiência intelectual e múltipla. A gente vai fazer postagens sobre a importância da família, da escola, da sociedade no processo de inclusão. A gente já realizou a divulgação nas emissoras de rádios, jornais da cidade, em missa, né, da cidade. Estamos fazendo uma edição de uma cartilha falando sobre a prevenção de deficiências e sobre estimulação precoce, onde ela vai estar abordando como podemos prevenir deficiências, os marcos de desenvolvimento da criança. Vamos lançar um vídeo de conscientização de prevenção às deficiências. Também durante esse mês de agosto, a gente está realizando reuniões informativas online com os profissionais do CAESP, onde o primeiro tema abordado foi gestão de sentimentos e emoções em tempos de pandemia. Agora, para essa semana, a gente vai ter sobre o que é deficiência intelectual e múltipla.
E na última semana de agosto, então, a gente vai ter sobre prevenção de deficiências e desenvolvimento infantil. A gente também, durante o mês, está realizando a gincana virtual com as famílias e usuários, onde semanalmente são enviadas 2 a 3 atividades para as famílias realizarem. E no final, a família que somar mais pontos, né, elas vão receber um prêmio surpresa. A gente está organizando também vídeos e depoimentos das famílias e usuários. A gente realizou também, dentro da gincana virtual, uma atividade de desenho. Então, a gente vai estar expondo esses desenhos também que a gente recebeu com o tema família. Tem a venda da pizza solidária no lugar do almoço, do tradicional almoço. A gente irá realizar também uma homenagem aos voluntários da PAI no Dia do Trabalho Voluntariado, dia 28 de agosto. A gente vai fazer também o lançamento de algumas pesquisas que os profissionais estão realizando, artigos. Um deles, em tempos de pandemia, como estamos lidando com os aspectos educacionais. Outro é sobre os pontos positivos e negativos da pandemia. E a outra pesquisa, artigo, é sobre o perfil de nascidos vivos com anomalias congênitas no município de Maravilha. Então, a gente, durante esse mês, tem várias atividades, né, como eu já coloquei, atividades diferentes, mas que são de suma importância. E para finalizar, a Adriana agradece o esforço dos profissionais e também das famílias envolvidas nesta programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Todos os profissionais, diretoria também, né, estão envolvidos nesse agosto laranja, nesse mês de atividades. Então, a gente agradece a todos os profissionais que estão engajados na realização das atividades, as famílias que estão participando da gincana virtual. A gente sabe que muitas vezes as famílias, na correria do dia a dia, elas têm muitas atividades a fazer, além do seu trabalho, elas têm as atividades não presenciais para estar fazendo com seus filhos da escola. Aí tem mais a PAI pedindo para fazer atividades, né? Mas a gente agradece muito, porque a gente fica muito feliz quando as famílias participam. E a gente se sente muito grato com isso, com essa participação, com o envolvimento das famílias, porque aí a gente percebe que o nosso trabalho está valendo a pena, que nós estamos fazendo a nossa parte. Temos muito a melhorar ainda, mas com certeza a participação das famílias nos dá uma motivação maior para a realização das atividades do trabalho no CAESP. Ok, essa então a reportagem sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e a programação organizada então aqui em Maravilha pela Pai Marisol, que começa hoje e segue aí na próxima semana. Lembrando que esta matéria também vai estar amanhã no jornal O Líder. Gilmar. Obrigado, Karine. Agora 10 horas e 40 minutos, 10